Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Então, eu hoje queria tratar com você uma questão que às vezes ela me preocupa. E eu fico atento ao fato de que nós, esse mês, estamos tratando sobre comunhão. E de uma forma ou outra, algumas vezes nós tratamos a comunhão como se ela fosse uma obrigação. Como se ela é um princípio, mas como se esse princípio fosse algo sacrificial. E sabe, queridos, eu fico com um pouco de cuidado com isso. Às vezes, na forma que nós expressamos, nós podemos expressar frases como você tem que, né? Tem que fazer, você tem que ter comunhão, você tem que congregar, você tem que orar. Sabe, queridos, eu queria trazer a você um alerta. Você não tem que congregar, você não tem que orar, você não tem que ter comunhão, você pode. Por que muda isso? Porque na realidade isso é um privilégio, isso não é uma obrigação. O que muda para nós no entendimento é quando nós entendemos aquilo que nós somos e podemos em Cristo. Porque, querido, você pode até estar aqui e não ter comunhão. Porque a comunhão não é um agrupamento físico. Não é pelo fato de estarmos agrupados que estamos em comunhão. A comunhão é uma possibilidade gerada pelo Senhor para que nós tenhamos um com o outro uma troca, para que nós tenhamos um com o outro uma empatia. Então eu gosto muito quando a gente fala sobre unidade, e um exemplo clássico sobre a unidade é o saco de batata e o purê de batata. O saco de batata, tá todo mundo junto ali, mas se o saco estourar, cada batata vai para o seu lado. Quando nós falamos sobre um purê de batata, não, tá todo mundo junto e misturado. Você não separa mais. Amém? Então a comunhão, ela é como esse purê. É porque na realidade nós estamos juntos num processo, com nossas diferenças, com nossas questões, com nossos temperamentos, estamos nos afiando um ao outro. Quando alguém diz, eu tenho meu relacionamento com Deus, mas eu tenho meu relacionamento só eu e Ele. Querido, é impossível. Porque a Bíblia diz, como o único mandamento que Jesus nos deixou, que resume todos os outros da lei, é que a gente ame ao irmão como a si mesmo, mas também como a Deus. Então, se nós não temos condição de amar ao irmão, é mentira que a gente ama a Deus. E é fácil entender isso quando você é pai ou mãe. É muito fácil. Porque é impossível você ter relacionamento com alguém que maltrate seus filhos. Amém? Tem gente que você nem gosta tanto, mas trata bem do seu filho, você se abre todo. Porque agradou o filho, agradou o pai. E esse texto que não é bíblico, amém? Esse texto que não é bíblico, ele é uma realidade para Deus também. Se você não agrada aos filhos dele, dificilmente você vai agradar a ele. Então, ele nos amou, entregou o seu filho por nós, e o que ele pede a nós? Que nós amemos uns aos outros. Então, é impossível agradar a Deus se eu não tiver esforço e empenho em agradar aos seus filhos. E deixa eu contar uma história para você. Cada filho é de um jeito. Olha aí para o filhotinho que está do seu lado, vê como ele é diferente de você. Amém? Olha para o outro lado e vê ainda mais diferença. Graças a Deus, querido. Somos completamente diferentes, mas temos a obrigação de ter comunhão? Não, nós temos o privilégio. Porque por termos Cristo, por termos o Espírito Santo, somos capacitados a ter comunhão com diferença. Amém? Por isso é tão importante entender que cristianismo não combina com polarização. Olha, eu já desviando aqui do caminho, mas vou falar. Amém? Querido, não tem como você ser um cristão e odiar quem pensa diferente de você. Isso não é cristianismo, isso é outra história. Inventaram outra coisa. Esse cristianismo que odeia quem pensa diferente, esse cristianismo que fala mal de pessoas que têm condições diferentes, sem saber nem a luta que essa pessoa vive, isso não é cristianismo. Amém? Cristianismo ama.
Cristianismo olha para o inimigo, olha para aquele que pensa diferente, olha para aquele que tem condição diferente e ama. Concorda com o procedimento? Não, porque o procedimento tem que ser aquele que a gente crê na Bíblia. Mas deixa de amar ou passa a se dividir? Não, querido, isso não é cristianismo, isso é outra coisa. Amém? Cuidado com polarização, cuidado com que só o que eu penso é verdade, cuidado com ofender pessoas que têm condição diferente de você. A gente não vai conhecer a luta de cada um, a gente não sabe o que cada um passou para estar naquela condição. Amém? Fecha esse parênteses que eu não sei porque falei, mas você sabe porque ouviu. E eu vou dizer para você, nós fomos chamados a andar em comunhão. Em comunhão com quem nos agrada? Não. Em comunhão com todos. Isso é fácil? Não, por isso que nós temos o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. Nós mesmos não seríamos capazes, mas por conta do Espírito que foi derramado em nós, segundo Romanos 5,5, nós temos essa capacidade, porque o amor foi derramado em nós. Amém? Nós não temos espírito de medo ou timidez, mas de ousadia. Mas recebemos o quê? Poder, amor e moderação. Poder é bom? É. Amor é bom? É. E moderação, maravilhoso. Porque é através da moderação, moderar, equilibrar, é que nós podemos amar uns aos outros. Então é importante entender que nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, olha, nós temos que ter comunhão com os outros. Não, nós podemos, fomos habilitados a isso. Amém? Nós temos que ter cuidado de falar, você tem que ter comunhão com Deus. Não, você pode. Porque o homem separado de Deus não podia. O homem, consequência do pecado de Adão, não podia. Ele não conseguia porque o pecado separava ele de Deus. Mas Jesus veio para quê? Apagar e cancelar esse pecado para você poder ter comunhão com Deus. Não é porque você tem que ter, é porque você pode. Entenda que isso é um privilégio, querido. É um privilégio porque você não é bastardo, porque você não é escravo, mas você é filho. E filho tem comunhão com o Pai. Amém? Isso é algo, um privilégio, não uma obrigação que nós recebemos. Porque muitas vezes nós podemos entender, eu tenho que orar. Não, querido, você não tem, você pode. Por quê? Porque você foi habilitado, o véu foi rasgado, você agora tem acesso à sala do trono. Você agora não precisa de recado, né? Porque na velha aliança, o homem tinha que mandar recado para Deus através do sacerdote. Mas agora não, você não depende de mim para falar com Deus. Pelo contrário, você tem livre acesso. Isso é um privilégio, isso não é uma obrigação. Cuidado com a mentalidade de bastardo. Cuidado com a mentalidade de escravo. Você não é escravo que pede para falar com o Senhor. Não, Deus colocou no lugar onde você tem acesso livre. Você não depende mais de sacerdote, você não depende mais de sacrifício, você não depende nem mesmo que está andando certo. Porque o pai fala com o filho ainda quando ele está errado. E a religião, às vezes, ela nos afasta de Deus. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criando tantas barreiras, tantos empecilhos. Vou falar com Deus no monte. Por que você vai falar com Deus no monte se Deus está dentro de você? Algo errado em ir para o monte? Não, querido, vai e me chama. Fica tranquilo. Adoro subir morro, adoro ver aquele silêncio de lá. Moro em Campo Grande, quanto mais alto, longe do barulho, para mim melhor. No morro não tem van, no morro não tem moto, né? No morro não tem um monte de coisa que a gente vê. Quer dizer, no morro, esse que a gente usa para orar, né? Você entendeu o que eu estou falando. Fica tranquilo aí que o outro morro eu também conheço. Mas desse morro que o povo vai orar, é para ter tranquilidade, porque quanto mais silêncio, mais a sua alma se aquieta, está tudo bem. Mas eu preciso ir no monte para achar Deus? Não. Na nova aliança Ele habita dentro de você. Amém? Já passou o tempo. Onde eu oro? No templo? Onde eu oro? No monte? Onde eu posso adorar a Deus? Chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você está nesse tempo. Então entenda que isso é um privilégio. Pastor, o senhor fala sozinho? Não, eu falo com o Espírito Santo. Se você não está vendo, o problema é seu. Falo o dia inteiro, igual um doido. Acordo e falo, Espírito Santo, me ajuda nesse dia, porque tem dia que eu não quero sair da cama, mas só acontece lá em casa.
Tem dia que eu preciso resolver uma coisa que eu não sei, eu falo, Espírito Santo, me ajuda, que eu mesmo não consigo. Tem dia que eu atendo você no gabinete, você não vê, mas eu estou falando, Espírito Santo tem ideia de resolver esse problema, me ajuda o tempo todo. Para coisas graves, sim, e para coisas simples também. A palavra diz que Ele é o nosso ajudador. Vou contar um segredo para você, só você e o YouTube, tá bom? Mas, querido, algumas noites, algumas situações onde eu não tenho muito a oferecer. Em algumas situações eu não tenho o que oferecer. E eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo. Algumas situações familiares, algumas situações conjugais, eu não tenho o que oferecer. E eu preciso falar, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu não consigo sozinho. E por que que a gente pode ter esse relacionamento? Diga comigo, porque eu sou filho. Amém? Filho não precisa fazer para merecer. Filho é filho. E filho tem qualidades e tem características do pai. Então, quando a gente entende isso, a gente sai um pouco desse lugar do tem que para o lugar de eu posso. Que privilégio é poder ter comunhão com Deus. Que privilégio, porque eu não preciso vir na igreja somente. Não, você vem na igreja ter comunhão com o corpo, com Deus em qualquer lugar. Você sabia que Deus está no banheiro com você? Amém? Você sabia que Deus está no carro com você? Você sabia que Deus está lá na sua cama com você, sua mulher e Ele? Está lá, querido. E está feliz da vida com o que está vendo. Fica tranquilo. Por quê? Porque Ele que criou todas as coisas. E Ele quer ver você bem, Ele quer ver você feliz. Então diga comigo, Deus é meu Pai. É Pai. Agora qual é a questão? Vai depender do que você recebeu de informação sobre paternidade. Porque muitas vezes, qual é a nossa questão? Você pode ter tido um pai ausente, você pode ter tido um pai distante, mas você precisa entender que Deus é meu Pai, é um Pai perfeito. E sabe que esse Deus, e a administração já foi, e sabe que esse Deus, Ele diz para Jesus, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. E você vai pensar, falou isso porque era Jesus. Jesus era todo certinho, né? O mais velho geralmente é muito certinho, né? Porque ele não conhece ainda os desvios da vida. O segundo já é apresentado pelo mais velho para fazer algumas coisas erradas. Mas o mais velho geralmente é o mais certinho. Na grande maioria, ele não sabe o que ele pode fazer. Mas aí o segundo já vê e o caçula então vê tudo. Mas Jesus era o filho perfeito na nossa cabeça. Não, querido. Ele era filho. E ele ouviu do pai, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. E deixa eu dizer uma coisa, você é filho. E essa frase é para você também. Deus diz para você. Deus diz para você, você é meu filho amado em quem eu me alegro. Mas e meus defeitos e meus erros? Você é meu filho amado. Eu não estou dizendo que eu me alegro no que você faz. Eu me alegro em quem você é. Você não é bastardo. Amém? Você não é escravo. Você é filho. E filho tem comunhão por quê? Porque é prazeroso. Mas por que é tão prazeroso? Eu tenho que ficar lá falando sozinho, eu não ouço Deus falar, eu tenho que ficar me esforçando para falar. Não, querido, é porque você não entendeu ainda o privilégio, que é você poder estar na frente do Pai, porque é diante dele que tem descanso, é diante dele que tem solução, é diante dele que tem instrução. Porque se você está diante do Senhor somente como escravo, escravo pede, filho divide, compartilha. Porque já acredita que vai ser resolvido. É muito diferente o relacionamento. E o filho bastardo? O filho bastardo, ele não tem consciência de herança. Mas você tem, você é herdeiro. Porque você é filho legítimo. Eu sou filho adotivo de Deus? Não, a palavra adoção ali está num outro contexto, que Rodrigo Silva vai explicar para você, porque é no grego. Amém? Mas não é adotado no sentido de não é meu filho, eu adotei. Não, não, não. Você foi... Se adotar é ser adquirido, é tomar parte, é fazer parte. Você é um filho que faz parte de Deus, porque você saiu de dentro dele. Então, quando nós falamos de comunhão com o corpo, nós falamos bastante nesse mês. Entenda como um privilégio de filho. Mas eu quero tratar hoje com você, nesses poucos minutos que me restam, sobre a comunhão com Deus. Porque talvez você tenha sido ensinado sobre um Deus que exige que você tenha comunhão com Ele. Não, querido.
Deus não tem necessidade da sua comunhão exigida. Tanto é que ele cria Adão e ele podia dizer: Adão, você é obrigado a fazer isso. Ele diz não, ele solta Adão no jardim e entrega tudo para ele e depois diz: olha, você tem uma opção de ter o relacionamento comigo sempre, ou quando você não quiser, come daquela árvore ali. Eu estou aqui para te ensinar tudo. Tudo que eu criei é bom, mas eu coloquei uma árvore ali para que você não seja um robô na minha mão, para que você possa ter a opção de me amar ou não. Porque o que me ama é o que me obedece. Se você tem a opção, tem ali uma árvore e lá tem um conhecimento do bem e do mal. Eu tenho o bem para você, mas se você quiser conhecer o mal, prova dela. Porque Deus não queria que você fosse uma marionete. Deus não queria que você amasse a Ele por obrigação. Deus não queria que você tivesse comunhão com Ele por obrigação. Deus queria que você tivesse a opção de estar ou não com Ele. E por isso criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que conhecimento é esse? O que é o bem e o mal? O bem é tudo que Deus criou, e o mal é a ausência do que Deus criou. Porque a Bíblia vai falar de 7 dias de criação, sendo um de descanso. E ele vai dizer que Deus criava e dizia: isso é bom, isso é bom. Então Deus assinava tudo que fazia dizendo: isso é bom, porque nós vamos conhecer depois que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então tudo que é bom foi Deus que criou. E o que é o mal? Quem criou? Ninguém, é a ausência do bom. A ausência do que é bom é o mal. A ausência da bênção, a maldição. Então Deus cria tudo que é bom, Ele dá vida, e a ausência da vida é a morte. Deus dá saúde e a ausência da saúde, doença. Deus dá provisão, fartura, e a ausência disso, miséria, falta. Então Deus não cria o mal, Deus cria o que é bom. Mas Ele dá a opção do homem se quiser comer do mal. O que é o mal? A ausência dele. E o homem optou por isso, e é assim na sua vida. Você tem opção. Você não é obrigado a ter comunhão com Deus. Você tem a opção de ter ou não. Qual a vantagem de ter? Você vai provar do que é bom. Qual a vantagem de não ter? A ausência dele. O que é salvação? A certeza de ter a eternidade com Deus. O que é morrer sem ser salvo? A convicção de que vai estar separado dele. Com ele, tudo que é bom. E sem ele, a ausência dele. A ausência de tudo que é bom. Então, põe diante de você morte e vida. Escolhe, pois, a vida. Eu amo porque Deus dá cola, né? Estou colocando diante de você morte e vida. O que é morte? Separação. E o que é vida? Junção. Escolhe, pois, a vida, fica comigo, é o que ele está dizendo. Tem comunhão comigo, fica comigo. Mas você tem a opção de escolher a morte, a separação dele. Por quê? Porque isso é amor, querido. Fora disso é obrigação. Amém? E ele nos ama, ele quer ter comunhão, ele nos busca. Eu gosto quando a Bíblia diz que Deus vinha até o jardim ter comunhão com Adão. Se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, por que ele ia ter comunhão? Porque Adão precisava saber que ele era querido. Deus ia até ele. Deus não esperava Adão, Deus ia até ele. Nós temos a parábola do filho pródigo, onde aquele filho pródigo significa filho gastão, gastador. Amém? Ele quis ser a herança do pai para poder gastar. E a gente fala assim: nunca serei o filho pródigo. Mentira. Porque Deus dá dons e talentos para você e você escolhe onde gasta. Nem tudo você devolve para Ele. Eu e você, a gente é pródigo em muitas coisas. Amém? Me ama ainda. Mas tem coisas que Ele colocou na sua vida que não era para você. Que era mochila para você trabalhar, ferramenta para você trabalhar. E tu está indo para a praia com essas ferramentas. Eu e você. Pródigo de vez em quando, todos nós somos. Sai, profeta, em nome de Jesus. Amém? Mas fica a dica, amém? Porque às vezes a gente olha para umas histórias e fala: como como Pedro negou Jesus? Olha lá na escola, no trabalho, se você não fingiu que não era cristão para não encarar alguma situação. Pródigo é o filho que recebe do pai a herança e gasta indevidamente. Às vezes a gente faz isso. Você recebeu de Jesus a capacidade de curar, expulsar demônio, e você está gastando essa ferramenta aonde? Muitas vezes somos pródigos, amém? Como a Lígia falou: eita, 3 vezes eu vou voltar para cá. Amém? Mas o filho pródigo é o filho gastão, aquele que recebe a herança e gasta indevidamente. Todos nós que recebemos os dons e talentos de Deus e não estamos servindo a Ele, somos filhos pródigos.
Mas a Bíblia não diz que esse filho fica perdido e desorientado e o dia que volta para casa ele tem que procurar o pai. Não, o pai está na beira da estrada, esperando ele. Não era uma coincidência. O pai olhou e falou: estou vendo o sinal do Uber, ele está chegando. Não. Provavelmente aquele pai todo dia ia na beira da estrada esperar aquele filho. Porque é o que Deus faz com você. Ele está te esperando. Não está te exigindo que você vá até Ele. Ele está abrindo o caminho para você ir. Isso é ter comunhão com Deus. Privilégio. Diga comigo, é um privilégio. Amém? É o privilégio de você chegar numa casa que você não precisa nem tocar a campainha, nem ser anunciado pelo porteiro. Porque o porteiro vai olhar e vai dizer: opa, teu filho chegou. Você entra direto. Dependendo do seu relacionamento, você abre geladeira, destampa a panela, porque é filho. Filho tem esse privilégio de chegar a qualquer momento, de não precisar ser perfeito para chegar. Sabe, queridos, dentro do filho pródigo existem dois filhos: o pródigo que vai gastar e o outro que fica servindo. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas não estamos usufruindo da filiação. Porque quando aquele pródigo volta, e porque ele é filho e não é merecedor, o pai entrega para ele toda a honra de filho. O pai entrega o anel de autoridade, a roupa de filho, a sandália que só os filhos tinham, porque o escravo não tinha. E ainda manda matar o novilho, o melhor novilho cevado. O novilho que engordou para comer com gordura. E aí o outro filho que estava servindo chega e pergunta: eu estou aqui e você nunca me deu esse novilho. Consciência de servo, de escravo. Meu pai tem que me dar porque eu faço por ele. Deus não precisa de nada que você faça por ele. O que você faz é privilégio, é gratidão. Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz por ele. Amém, querido? Mentalidade de escravo faz esse pensamento de serviço. O serviço por obrigação para comprar o seu amor. Aquele filho estava dizendo: eu te sirvo e você nunca me deu nada. E o pai responde para ele: tudo que eu tenho é seu. Você não usufruiu porque não acessou. Eu e você não vamos ser assim. Nós vamos entender que ter essa comunhão é um privilégio. Nem vamos ser o pródigo que gasta a herança indevidamente, mas também não vamos ser o filho com mentalidade de escravo que só acha que Deus só gosta porque serve. Não, querido. Deus se alegra com o seu serviço, mas Ele ama você independente do que você serve. Agora, inevitavelmente, quando você reconhece esse amor, você serve. Amém? Porque é desejo do coração retribuir aquilo que o Pai nos dá. Então, para não dizer que eu não li a Bíblia, amém? Eu quero que você abra lá comigo em João 15:16. E eu quero que você saia daqui com essa certeza. Lá em João 15:16, deixa eu abrir junto com você. João 15:16 vai falar assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. O que você pode entender nessa manhã é que você não está correndo atrás do amor de Deus. Não. Deus entregou o seu filho, porque Ele te amou de tal maneira, que Ele entregou o Filho unigênito, primeiro, para que você vá bem. Ele já te ama quando você não merecia. E não é você que corre atrás dele. Ele busca você. Ele está pronto para te receber. A Bíblia vai falar em diversos trechos, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, lá em Apocalipse. Ou seja, Ele está sempre sinalizando o amor dele por nós. Deus não está necessariamente em vento, tempestade, não. Deus está à sua porta, pedindo para entrar. E depois que você recebeu, Ele está dentro de você. E Ele não se separa. Então, queridos, essa comunhão não pode ser tratado como uma obrigação, porque isso afasta o Deus Pai de nós. Porque Deus, todo mundo pode escolher o seu, um Deus, alguém que eu vou servir. Mas um Pai, só Jesus nos proporciona. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, não está falando ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Deus não quer se apresentar somente como um Deus poderoso, o eu sou do Velho Testamento. Não, Ele quer se apresentar como seu Pai. Eu vou obedecer o Espírito, amém? Eu sei que muitas pessoas aqui, por conta da religião, elas aprenderam veículos e caminhos para chegar a Deus, a alcançar Deus. Vá para o monte, vá para a igreja, vá para tal lugar. Querido, Deus se coloca onde for necessário por sua causa. Numa velha aliança, Ele se colocou dentro de uma caixa. Por que Deus não podia ter relacionamento com o homem? Porque o homem estava em pecado. E quando a glória de Deus se manifesta, o pecado é fulminado. Para que os homens não morressem, Ele se recolheu. Mas não é porque Ele, agora não serve. Não, é porque pecado e unção não convivem no mesmo lugar. Eu vou dizer um exemplo prático para você. Pastor, as pessoas manifestam demônio no culto às vezes? Sim. Por quê? Porque elas vêm carregando de uma influência negativa que quando chega no ambiente de unção, não suportam. Você não vai ver barulho aqui porque a gente não dá microfone para demônio. Ninguém quer saber o que ele pensa porque ele é mentiroso. O que ele quiser é mentira, certo? Mas vai se manifestar às vezes. E isso faz da pessoa que manifesta... Não, é só uma influência, ela vai sair. Mas o que eu estou dizendo para você, pecado e glória não conseguem conviver. Como Deus revestia Adão de glória e Adão abriu mão dessa glória, entrou o pecado. E se Deus permanecesse ali com eles, com a sua glória, Adão seria fulminado. Então Deus retira o espírito para que ele possa sobreviver naturalmente e cumpra todas as etapas até que o homem se reconcilie com ele. Mas em Jesus essa separação foi cancelada. Por quê? Porque eu e você resolvemos? Não, porque Jesus era justo, entregou o sangue do justo para pagar as nossas injustiças. E aí a Bíblia diz que Ele nos justificou. Não é sobre mim, sobre você, não é sobre o verbo da vida, sobre ser evangélico, católico. Não, é sobre ser filho. Quando eu sou filho, por conta do sacrifício de Jesus, eu me coloco numa nova posição. O pecado que eu carregava foi pago pelo sangue de Jesus. E agora eu não dependo mais de sacerdote para entrar no trono, na sala do trono. Eu posso estar na sala do trono, porque o próprio Rei veio habitar em mim. Jesus morreu, ressuscitou e não está aqui, está lá sentado com Deus no trono. A Bíblia diz que Deus está no trono, que é o centro de todo o universo. Ao lado dele, à destra dele está Jesus. E espiritualmente nós estamos com Jesus. Mas quem está aqui conosco hoje? O Espírito Santo. Essa dispensação terrena é do Espírito Santo. Amém? Nós falamos ao Pai em nome de Jesus. Mas o que está conosco é o Espírito Santo. Você pode falar com Ele. Ele está dentro de você. Então essa comunhão não é uma obrigação, é um privilégio. A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer condição. Você fala com Ele a hora que quiser. E eu vou dizer para você, Ele quer falar com você todo o tempo. Então cuidado com o tem que. Mulheres principalmente, né, que amam tem que. Não tem que, é um privilégio. Eu tenho um privilégio de ter comunhão com Deus. Eu tenho um privilégio de ter comunhão com o corpo. Eu tenho um privilégio de ter o Espírito Santo dentro de mim a qualquer situação, onde eu nunca vou estar sozinho, nunca mais, porque depois que o Espírito entra, ele não sai, a não ser num grau muito elevado que eu expulsasse. Mas aí tu vai ter que estudar muito para fazer isso, porque não é simples assim como as pessoas pensam. Você precisa ter conhecido os dons, você precisa ter conhecido toda a verdade para dizer eu não quero, porque criança não recusa, amém? E nós somos como criança na mão dele, recebemos o Espírito. Vai nos conduzir à eternidade. Como? Em comunhão. Então a gente não tem que morrer para esperar a comunhão. Ainda bem que eu vou morar no céu. Vai um tempo, querido. Fica tranquilo, vai voltar. Cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Vida ruim aqui, ainda bem que eu vou morar no céu. Não, querido, o céu é uma etapa. Amém? O Espírito já está aí. Você não tem que esperar morrer para estar com Deus. Você não tem que esperar morrer para conhecer a glória de Deus. Não. Mas esse mundo é imperfeito.
Mas Jesus não é. Amém? Jesus era perfeito e morreu por você e te entregou esse Espírito. Para quê? Para andar contigo o tempo todo. Mas em minhas fraquezas, é a função dele te assistir nelas. Ah, mas eu não posso ter relação com Deus porque eu tenho fraquezas. Se você não tiver fraqueza, você será Deus. Ah, porque você tem fraqueza, Deus te auxilia. Ele quer habitar em você. Amém, queridos? Eu acho que hoje você vai ganhar um abraço dele. Pelo caminho que as coisas estão indo aqui, ele só está aqui para dizer que te ama, porque eu não consegui preparar nada, pregar nada que eu preparei, porque ele está com tanta vontade de dizer que te ama. E para você parar com esse negócio de religiosidade, religião é só um jeito que o homem tem de organizar as coisas para ensinar, né? A religião é importante, a gente ensina, mas querido, não tem que subir monte, não tem que subir escada de joelho, não tem que fazer. Deus não quer mais teu sacrifício. Ele sacrificou no teu lugar. E quando ele me pede coisas que eu não quero dar, é semente para te dar em dobro. Deus não precisa de nada que você tem para oferecer para ele. Amém, querido? Algumas pessoas confundem porque Paulo diz que estava esmurrando a própria carne. Querido, Paulo não estava esmurrando a carne para Deus ficar feliz que ele estava se esmurrando, não. Esmurrar a carne significa dominar a sua vontade carnal para que você possa usufruir da boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas Deus mandou um câncer para me tratar. Para com essa bobagem. Quem manda câncer é Satanás. Amém? Agora, se você só aceitou ser tratado nessa sala, perdeu de ser filho e ser tratado com uma palavra somente. Eu e você, amém? Porque eu também tenho minhas mazelas, fica tranquilo. Tô dando recado não, tô falando o que eu ouvi primeiro. A gente só chega nas mazelas porque a gente demora a entender que a gente é filho. Amém, querido? E se vier a doença? E se vier a falta? Vai vir, vai embora. Por quê? Porque você tem um pai. E esse pai não é carrasco, não é aquele que a tua avó ensinou, né? Que estava junto, bicho papão, o Deus, todo mundo lá para te castigar. Não, tira Deus desse bolo, né? O velho do saco, estava tudo junto, né? Se fizer errado, Deus castiga, o bicho papão leva, o velho do saco carrega. Não, querido, tira Deus desse bolo. Deus é teu pai, ele te ama. Ele não nasceu para te castigar, não. E nem precisa de doença, de castigo para te corrigir. Deus te ama, ele corrige através da sua palavra. Ele corrige através do seu amor. Deus não é como nós, que às vezes não sabe corrigir um filho. Não, ele sabe te corrigir em amor. Amém, querido? Não espera de Deus o castigo, não espera de Deus a correção, não espera de Deus a doença para te tratar. Não! Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação. Deus não vai se fazer mal para se igualar a você. Nós podemos ser maus, como a palavra diz, no sentido de ignorantes da sua bondade. Ele não vai ter que se rebaixar a nós, não. Ele é Deus e Ele é Pai. E Ele é um Deus de amor. Então entenda uma coisa, ter comunhão com Ele não é um tem-que. Tira esse tem-que da sua boca. Ter comunhão com Ele é um privilégio. Um privilégio de filho. E saber que em qualquer circunstância, porque a gente fica tirando, né? Aqui Deus entra, aqui Deus não entra. Não, Deus está na minha vida inteira. Deus está na minha vida inteira, querido. Meu intestino funciona, Deus está na minha vida. Eu vou ao banheiro, Deus está na minha vida. Eu tomo banho, Deus está na minha vida. Eu como, Deus está na minha vida. Eu durmo, Deus está na minha vida. Eu tenho relação com minha mulher, Deus está na minha vida. Ele é meu ajudador, Ele é meu amigo, Ele quer minha alegria. Então, tira essa expressão tem que. Você não tem que ter comunhão com Deus. Você pode, é um privilégio. Amém? Glória a Deus. Eu li poucos versículos, mas eu sei que Ele falou com você. Amém? Porque ainda, e eu não tô, tá falando para visitante, não tô falando para visitante não, tô falando para filho que está com pensamento de bastardo, para filho que está com pensamento de escravo. Eu faço tudo certo, mas marca obrigação, você cada vez mais semelhança dele.
Eu faço tudo errado. Tá tudo bem, Ele te ajuda a corrigir. Filho a gente não escolhe. Eu apresentei 2 gêmeos ali. Querido, eles vão ser diferentes. Deus me deu uma palavra de força para um e de sabedoria para o outro. Amém? Não estou dizendo que tem que ser não, porque seja a palavra de Deus verdadeira e se for o caso a minha é mentirosa. Amém? Mas o que eu estou dizendo é que Ele vê você individualmente. Ele conhece seus defeitos, mas Ele conhece suas qualidades também. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Então hoje, talvez você tenha vindo nesse lugar para receber um abraço do Espírito Santo. Para você parar com esse negócio de obrigação de ter comunhão. Não. Você vai ter comunhão como privilégio. Na igreja, também. No monte, também. Mas chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.